Olá, sou a doutora Thalita Nogueira e hoje eu vou apresentar para vocês a aula Introdução aos Alinhadores, Formação Básica. Começando com a primeira pergunta, o que são alinhadores? Alinhadores são aparelhos ortodônticos formados por placas que vão movimentar os dentes de acordo com a programação do planejamento. E como eles são produzidos? Primeiro, nós precisamos ter um escaneamento do nosso paciente. Nós vamos enviar esse escaneamento, essa documentação, para o centro de planejamento, para que eles possam fazer o planejamento do nosso paciente. Depois disso, ele vai para a produção e aí partiu para a nossa clínica. Então, tem todo um processo, desde escaneamento até chegar no nosso consultório. Quais são as vantagens dos alinhadores? Mais conforto e higiene facilitada, porque o paciente retira na hora da higienização. Eles são estéticos, transparentes. Eles são removíveis, então dá a possibilidade do paciente tirar para comer e para higienizar. E menos movimentações indesejáveis, tá? Ou seja, nós programamos quais movimentações nós queremos que aconteça naquele paciente específico. Então agora vamos para a parte de glossário, entender quais são os termos que tem quando a gente tem um tratamento com alinhadores. Começando com os attachments, tá? Que são pequenos dispositivos estéticos feitos de resina composta que permitem o aumento do controle mecânico do movimento dentário com alinhadores. Possuem tamanhos e formas diferentes de acordo com o movimento. Tá? Então, nós temos diferentes tipos de attachments, diferentes tamanhos de attachments e diferentes localizações na superfície do dente. Guia de attachment, ou seja, aquele template onde nós vamos fazer a colagem deles no nosso paciente. Então, ele é similar a um alinhador, no entanto, mais fino, só para vocês entenderem, o alinhador é 0,75, geralmente o template é 0,5 milímetros. Ele apresenta os casulos que servem como guia para ser preenchidos com essa resina para a confecção dos attachments. Lembrando que precisa ser uma resina com carga, tá? Nós temos algumas opções para utilizar elásticos no nosso paciente. Nós temos o gancho para elástico, que é o cut, que a gente pode ver aqui neste canino, que é o recorte feito no alinhador para adaptar os elásticos nele, tá? Nós temos o recorte para botão e aqui nós enviamos os alinhadores já recortados para que a gente cole o botão no próprio dente. Eles são feitos nos alinhadores e aí a gente consegue colar no dente do paciente. Nós temos o guia de erupção, que a gente pode ver aqui do lado. Ele é uma estrutura temporária em forma de dente vazio e transparente, criada no alinhador que acomoda a erupção natural dos dentes nos tratamentos de dentição mista. Então, é possível a gente tratar os casos de dentição mista com os alinhadores. Eles podem ser preenchidos com resina para melhor estética para o paciente. Nós temos também o pôntico virtual, que é uma estrutura temporária de forma de dente, vazio e transparente. Nós vamos enviar apenas este dente no alinhador. E aí ele vai substituir um dente ausente. E vocês podem preencher com resina para o paciente ter uma estética mais agradável. Lembrando que ao remover o alinhador, ele não vai ter o dente ali. Vamos ver agora o estagiamento, que é muito importante para a gente entender quando a gente recebe o planejamento do nosso paciente. Ele refere-se ao planejamento estratégico de quais movimentos e sequências devem acontecer em um determinado período do tratamento para aumentar a previsibilidade do caso. Então, aqui a gente consegue ver o dente e aqui mostra o período deste tratamento. Outro termo importante que a gente precisa aprender quando a gente tem um caso com alinhadores é a perda de tracking, tá? Que nada mais é do que a perda de adaptação deste alinhador. Então significa que o dente a ser alinhado não respondeu como deveria a força aplicada pelo alinhador, falhando em acompanhar a posição esperada no planejamento, e este pode ser devido à baixa colaboração do paciente, ou seja, esse paciente não está utilizando da forma correta, ou adversidades mecânicas como anatomia dentária ou um tipo de movimento que foi
planejado para aquele paciente. Nós precisamos entender o que é um arquivo STL. Ele é um arquivo obtido pelo scanner intraoral, reproduzindo a arcada dentária de forma precisa, propiciando o início do tratamento com os alinhadores. Lembrando que quando a gente envia um arquivo STL deste paciente, nós não podemos fazer nenhuma modificação, como por exemplo, fazer uma restauração neste paciente, tá? Então, quando a gente envia o arquivo STL, ele precisa estar fiel à boca do paciente para receber aquele alinhador e ter uma adaptação 100%. Outro termo importante que a gente precisa entender é o que são alinhadores passivos, ou seja, alinhadores de acompanhamento, que são alinhadores sem movimento planejado, que servem para acompanhar um tratamento onde uma das arcadas termina primeiro, ou para os arcos sem movimentos, como por exemplo neste caso, nós não temos alinhadores no arco inferior. Neste caso, nós podemos solicitar alguns alinhadores passivos, ou até mesmo casos onde a gente tem uma diferença no número de alinhadores. Por exemplo, eu tenho 15 alinhadores no arco superior e 10 alinhadores no arco inferior. Neste caso, eu posso pedir 5 passivos no arco inferior para acompanhar a movimentação do arco superior. Precisamos entender o que é um recorte, tá? Então, nós temos alguns tipos de recortes no mundo dos alinhadores. E este é o escalonado ou curvo. Ou seja, ele acompanha a cervical do dente. E nós temos o recorte reto, que ele pega ali uma parte da gengiva do paciente, é indicado ali para casos onde a gente precisa ter um abraçamento melhor, como por exemplo um planejamento que tenha a expansão deste arco. E vamos falar dos recursos que a gente tem dentro dos alinhadores. Então este daqui é o plano anterior, ou bite turbo, ou levante anterior, como você preferir. Ele vai no próprio alinhador, nós não fazemos essa colagem no dente, tá? Estes levantes, eles já vão no próprio alinhador. E vamos falar rotina clínica com os alinhadores. Como que eu vou proceder com o paciente que está em tratamento ali com os alinhadores na minha clínica? Então vamos começar falando de rotina de primeira consulta, depois rotina de tratamento ativo, vamos para a rotina de pós-tratamento. Então, na rotina de primeira consulta, a gente precisa fazer aquela anamnese inicial do paciente, entender a queixa principal, quais são os problemas que esse paciente tem, os hábitos que ele tem, fazer o diagnóstico, ou seja, a gente precisa de toda a documentação. É muito importante que a gente envie toda a documentação do paciente, a documentação completa, ou seja, escaneamento, fotos e radiografias. E a parte de venda de precificação deste caso. Então, começando aqui com o diagnóstico, onde nós vamos fazer o escaneamento desse paciente, as fotos e a radiografia. Por que é importante a gente enviar toda a documentação para o centro de planejamento? Lembrando que ele não conhece o nosso paciente, então a gente precisa ter fotos de boa qualidade, radiografias para eles investigarem qualquer, por exemplo, a presença de terceiro molares ou a presença de dentes supranumerários, para ver se pode fazer uma distalização nesse caso. Então é muito importante que toda a documentação seja enviada para o centro de planejamento, fazer um planejamento ainda melhor para aquele paciente. Aqui mostrando para vocês fotos de qualidade, então com uma luz, com afastadores, tá? As fotos intrabucais e as fotos de perfil e frontal do paciente em sorriso. A gente coloca aqui que é opcional, ou seja, nós não recusamos um planejamento sem as radiografias, mas é muito importante que ela seja enviada, a panorâmica e a tele do seu paciente. Aqui sim é opcional que você envie para o centro de planejamento a tomografia do paciente. A gente sabe que em casos específicos é importante a gente fazer a tomografia e quando você fizer, você pode nos enviar também. Então, já falamos da parte da anamnese, fizemos o diagnóstico desse paciente, onde a gente fez toda a documentação, e agora nós vamos para tratamento ativo, onde nós temos a parte da prescrição,
colagem de atáchimas, IPR, que são desgastes interproximais, falar um pouquinho do tempo de troca de alinhadores e as revisões na consulta. O que a gente precisa tomar cuidado durante as consultas. Então, começando pela prescrição. Precisamos saber qual arcada que irá realizar o tratamento, ou seja, se vão ser ambos os arcos, superior e inferior, ou apenas superior, ou apenas inferior. Apenas um arco são casos específicos, ou até mesmo os casos híbridos, onde, por exemplo, no outro arco eu vou utilizar a biomecânica com o aparelho convencional. Nós precisamos indicar a relação canina e molar, ou seja, você vai querer corrigir a relação de molar desse paciente, ou a relação de canino, ou você vai somente melhorar essa relação. A forma do arco desse paciente, se você vai manter ou se você vai expandir este arco. Como que a gente vai solucionar esse apinhamento? Nós vamos fazer desgastes interproximais, nós vamos fazer expansão, nós vamos proclinar esses dentes, então você precisa nos dizer como corrigir o apinhamento desse paciente se ele tiver. A linha média, é muito importante a gente identificar a linha média do nosso paciente em consulta. A gente sabe que as fotos de sorriso, muitas vezes a gente não consegue decifrar qual a linha média que está incorreta. Então é muito importante, quando a gente tem uma linha média desviada, que a gente fale para o centro de planejamento qual que precisa ser corrigida. A queixa principal do paciente, então por que ele te procurou? Qual que foi a queixa dele? O overjet, overbite, se nós vamos corrigir, por exemplo, uma mordida profunda, se nós vamos corrigir uma mordida aberta e como que nós vamos fazer essa correção. E as orientações para o planejamento, que para mim é a mais importante. Por quê? Lá vocês vão escrever as movimentações que deseja fazer, indicar e mensurar diastemas e evitar prescrições sem detalhamento. Ou seja, nós vamos falar como a gente quer que trate este nosso caso. Por exemplo, uma distalização sequencial para fazer uma correção de classe 2, ou tratar um apinhamento com IPR não aceita a expansão, esse caso, então é muito importante a gente fazer essa orientação para o centro de planejamento. E uma dica que eu dou sempre é mensurar se esse caso tem diastemas, porque no escaneamento muitas vezes a gente não consegue pegar exatamente o quanto que tem de diastema naquele caso. Então é muito importante a gente mensurar esse espaço e passar para o centro de planejamento para que eles possam fazer um planejamento muito mais assertivo. E aí, depois, temos o planejamento digital. Depois que enviamos toda a documentação, escaneamento, fotos, radiografias, nós vamos receber esse planejamento digital. Então, posteriormente, o centro de planejamento irá finalizar o setup virtual e enviar para revisão ou aprovação. Então, nós vamos receber, pós-documentação, um planejamento para avaliar se era aquilo mesmo que a gente queria que fosse feito. Se não foi, nós podemos solicitar uma revisão também. Então, só mostrando como que a gente vai verificar este planejamento. Clicamos aqui e agora vamos abrir na plataforma o planejamento. Então, o software de visualização do planejamento 3D é dessa maneira que a gente vai receber o caso. Essa é a visão composta, onde a gente vê, né, os arcos separados em forma oclusal, maxila, mandíbula, visualização esquerda, direita e frente. Mas a gente também consegue ter uma visualização única. Lá naquele canto nós conseguimos ver todos os dispositivos que a gente consegue para visualizar o planejamento. Aqui a gente visualiza os números dos dentes, a colocação de atáchima, quais dentes vão ter atáchimas, ali o desgaste interproximal, que nós chamamos de IPR. Então, por exemplo, neste caso, nós vamos ter 0,1. A sobreposição, tá? Então, a gente consegue acompanhar qual foi a modificação que teve. A gente consegue ver o antes e o depois, a posição anterior e a posição final deste dente. A grade, que a gente usa muito para a gente ver a altura, né? Então, a gente consegue colocar a grade. O estagiamento que eu falei para vocês anteriormente, que é a movimentação que está acontecendo e ali a gente consegue ver os dentes. O contato, a secção, então a relação do antagonista a gente também consegue visualizar do arco todo e aí a gente consegue passar ou pela seta ou clicando.
na região. E a medição, que é muito importante naqueles casos em que a gente tem abertura de espaço para implante. Então, a gente consegue mensurar sempre de um ponto para o outro, independente de onde a gente queira visualizar essa medição. A nossa tabela, que é uma tabela cumulativa, ou seja, você consegue saber o que está acontecendo naquele momento, naquele alinhador. E a gente tem movimento de coroa, centro de resistência e ápice de raiz. Nós conseguimos saber o overjet e o overbite desse paciente, tá? Então ele vai dar sempre o inicial e ele vai dar o final para a gente visualizar isso em número. Ele vai dar Bolton, então a gente consegue saber toda a análise de Bolton desse paciente e nós conseguimos fazer movimentos no 3D, ou seja, alterações ali no planejamento. Então a gente tem tanto de dente, atáchimas e elásticos, arco e plano oclusal. E agora nós vamos mostrar para vocês a rotina com os atáchimas, como que nós vamos colocar esses atáchimas no paciente. Então é muito importante a gente mostrar sempre uma foto para o paciente onde a gente está fazendo a venda ali dos alinhadores, pacientes reais utilizando alinhadores com atáchimas. Por quê? Olha como é muito estético, né? Como é muito discreto. Então é muito importante que a gente tenha essa foto para mostrar para o paciente ali e explicar, né, que é necessário a colocação desses dispositivos. Então, só para vocês verem, ele é apenas guia, vocês não vão utilizar ele no paciente e ele vem como guia de attachment template e a partir do alinhador número 1 que vocês vão distribuir para esse paciente utilizar. Então, ele vai um relatório, dentro do caso, vai um relatório onde você consegue visualizar quais dentes vão ter os attachments. E aqui só uma dica de como fazer essas colagens. Eu já deixo como dica, eu gosto de recortar e fazer por quadrante. Aqui nessa imagem vocês vão ver que eles vão fazer por arco, mas fiquem à vontade como for o melhor para vocês. Só mostrando, a primeira coisa que vocês precisam fazer é testar o alinhador número 1 sem os attachments. É muito importante que a gente faça isso para ver se a adaptação está correta. Por quê? Pode acontecer algum problema durante a fabricação desse alinhador. Então é muito importante que a gente visualize, cheque esse alinhador número 1 antes da colagem dos attachments. E aí sim, nós vamos isolar e preparar esses dentes e fazer o carregamento do guia. Dica também para vocês é fazer esse carregamento do guia antes do paciente chegar ao consultório. Eu geralmente chego no meu consultório, pego a minha agenda do dia. Se eu tenho algum início, eu vou pegar esse template, vou carregar ele e colocar ele dentro de uma caixinha e dentro de uma gaveta. Sempre eu coloco uma fita crepe identificando o nome desse paciente, para que quando esse paciente chegar, eu não preciso fazer ali na hora que vai me levar um tempo com o paciente ali em cadeira, tá? Então, carreguei o guia. Vou lá e posiciono no dente. É muito importante que vocês apertem, pressionem esse template no dente do paciente, para que ele fique na posição ideal. Outra dica é colocar o sugador e pedir para o paciente morder. Com isso, ele vai aderir muito bem ali na posição correta. Depois disso, fotopolimeriza os attachments. Depois disso, removemos eles, os templates, e fazemos a remoção do excesso de resina. Nós não podemos deixar aqueles excessos de resina porque ele pode atrapalhar ou ficar muito retentivo. E depois nós testamos assim com os attachments em boca. E aí pede para repetir o processo para o arco oposto. Então fique a seu critério ou fazer em arcos ou fazer por quadrantes. Eu gosto muito de fazer por quadrantes porque dessa maneira eu isolo muito bem ali o dente e eu não tenho nenhum tipo de contaminação. Essa é uma visão que eu gosto muito durante as consultas, que é uma visão composta. Então eu sempre coloco o alinhador que meu paciente chegou no meu consultório, como por exemplo, ele chegou no alinhador número 8, eu coloco na visão composta para que eu possa comparar a evolução do meu caso junto com o planejamento. E aí eu coloco na visão composta que eu posso visualizar ali o arco de uma forma geral. Coloco a foto dos pacientes aqui do lado
que aí eu consigo ir comparando muito melhor. Aqui vai uma dica de uma resina que vocês podem adquirir, lembrando que essa resina precisa ser com carga, tá? Aqui é a A2 da Tetric, porém vocês podem colocar qualquer uma. Inclusive, vocês podem colocar resina Flow, tá? Então pode ser tanto uma resina comum como a resina Flow. É muito importante a gente checar a cor do dente do paciente, para que não fique diferente a cor do attachment com o dente. E agora vamos falar dos IPRs, que são os desgastes interproximais que a gente precisa fazer ali no paciente e o software nos diz em qual região que a gente precisa fazer. Então ele vem um relatório, tá? E aí vocês conseguem saber quando e onde fazer. Então esse relatório, ele vai indicar o total de IPR a ser realizado por contato proximal durante todo o tratamento. Ele deve ser realizado 0,2 milímetros por consulta, até chegar no valor total. Em algumas situações, poderá ser indicado outro protocolo. Por que é importante a gente fazer 0,2 por consulta? Porque em toda consulta é importante a gente checar o contato interproximal entre esses dentes. Muitas vezes não tem a necessidade de fazer tudo. Então é muito importante que a gente tenha cautela ao fazer esses IPRs nos nossos pacientes. E pode ser que esse paciente sinta algum desconforto ali por conta do IPR ser maior que 0,2. E agora vamos falar como fazer esses IPRs. Em dentes anteriores, vocês podem utilizar tira de lixa diamantada quando a gente tem IPR de até 0,3 milímetros. Ela pode ser perfurada ou lisa. Ou podemos utilizar discos diamantados montados na peça reta a partir de 0,3, que pode ser perfurado ou liso, corte interno, externo e ambos, tá? Evitem fazer IPRs anteriores com brocas, tá? Deixem as brocas apenas para os posteriores, que aí a gente pode utilizar tanto elas, as brocas, como as tiras de lixas também diamantadas, quando a gente tem IPR de até 0,3 milímetros. Então, mostrando para vocês algumas opções que a gente tem de tiras. Aqui são os discos que vocês podem também utilizar para fazer o IPR quando a gente tem um IPR maior de 0,3 milímetros. E aqui mostrando no sistema reciprocante, tá? Onde vocês vão colocar na peça reta e aí vocês conseguem fazer o IPR. Aqui mostrando com brocas. Como eu falei, fica a dica em não fazer dentes anteriores e quando vocês forem colocar as brocas, sempre coloquem elas pela vestibular ou pela lingual. Nunca removam o ponto de contato de uma vez deste paciente. E esse é um item que todo mundo que tem o tratamento com os alinhadores tem que ter. Por quê? Aqui a gente consegue controlar a quantidade que foi executada de IPR. Ou, como eu falei para vocês, a importância da gente mensurar o espaço que tem naquele paciente, tá? Então, quando a gente vai mensurar, a gente deve deixar o calibrador tocando nas faces interproximais, jamais com folga. Se ele entrou, ali já tem o desgaste que a gente colocou, como por exemplo, a gente tem 0,1, 0,2, 0,25, 0,3 e 0,4. Então a gente tem vários calibradores para que a gente possa mensurar este espaço no nosso paciente. Por que a gente não pode deixar com folga esse calibrador? Porque a gente já tem a folga do ligamento periodontal e o contato interproximal final precisa ser justo, tá? Então ele não precisa ficar frouxo ali quando a gente coloca para mensurar. Ele pode estar justo. E aí, na rotina de tratamento ativo, nós precisamos entender qual que é o tempo de troca de alinhadores daquele paciente. Nós temos alguns protocolos de 14 dias que eu utilizo em pacientes adultos, pacientes com problemas periodontais e tratamentos mais complexos, tá? Como, por exemplo, um movimento de corpo. Então, é importante que a gente faça uma troca maior, estendida desses alinhadores. Nós temos trocas a cada 10 dias, que muitas vezes eu utilizo em casos mais simples, paciente muito colaborativo, daria para a gente trocar a cada 10 dias. E o protocolo de trocas a cada 7 dias são aqueles pacientes crianças, tá?
Então, somente crianças eu faço a troca a cada 7 dias. E agora vamos falar, durante a consulta, quais são as revisões que nós precisamos fazer. Então, sempre naquela imagem comparativa para a gente visualizar, comparar o que está no meu paciente em boca e o que está acontecendo ali no planejamento, se está de acordo. E aí, sempre checar a adaptação dos alinhadores. Então, é muito importante que o paciente venha ao consultório utilizando os alinhadores. Por quê? A partir dele, nós vamos visualizar se esse alinhador está bem adaptado. E aí, a gente visualiza, a gente consegue saber se esse caso está acompanhando o que foi planejado. Outra correta conduta clínica é a troca dos alinhadores serem no máximo a cada 2 semanas. Por quê? Porque os alinhadores são plásticos e o plástico, com o passar do tempo, ele pode ficar frouxo, folgado na boca do paciente. E com isso pode ocorrer o quê? Recidivas da movimentação. Então não deixe que o seu paciente utilize por mais de 2 semanas o mesmo alinhador. E o que eu falei para vocês da importância da gente checar contatos interproximais quando a gente tem um movimento para acontecer naquele dente e mesmo que no relatório de PR não foi colocado, mas naquele dente o contato está muito forte, muitas vezes a gente precisa eliminar o ponto de contato, aquela colisão forte entre dentes. Por quê? Para que essa movimentação aconteça. E comparar a evolução clínica com o setup virtual. E algumas terapias auxiliares que a gente tem na ortodontia com alinhadores também, como por exemplo, neste caso, a gente está fazendo uma intrusão com o alinhador utilizando o mini implante. Nesse caso, a gente pode notar que tem um espaço entre dente e alinhador, um gap. Nesse caso, a gente pode tentar a extrusão com elástico, ou seja, a gente cola um botão na vestibular, cola um botão na lingual e o paciente utiliza um elástico para extruir este dente. Aqui também, outro caso, a gente utilizando elástico, recursos de elástico, binários. A gente sabe que a rotação de premolar, muitas vezes só com alinhador, fica difícil de acontecer. Então, vocês podem utilizar o binário, elásticos e botões. Aqui também, a gente está utilizando elásticos para melhorar a inclinação desse dente. Olha a perda de tracking que a gente teve já nesse caso. E a gente pode utilizar brackets junto com alinhadores. Aqui uma intrusão e terapias auxiliares que a gente tem com os alinhadores. Nós podemos utilizar alicates para ajudar a movimentação, ou seja, ele vai dar mais força ao alinhador para executar determinado movimento. Vou mostrar para vocês como fica mais fácil aqui. Então, por exemplo, nesse caso, eu quero lingualizar esse dente. Eu venho com esse alicate bolha, faço uma bolha dele na vestibular, que vai entrar no alinhador e vai ajudar a empurrar esse dente para a lingual, tá? Então, ele ajuda ali na movimentação. Precisa estar programado pelo software para que tenha espaço entre alinhador e dente suficiente para que esse dente seja empurrado. E quais são os eventuais problemas clínicos que a gente tem durante o tratamento? Os espaços entre dentes e os alinhadores, né? Então, a gente tem aqui um gap que é denominado como a perda de tracking muitas vezes. E quais são as causas? Falta de cooperação do paciente, troca precoce dos alinhadores, ou seja, o paciente não utilizou devidamente, desgastes interproximais pré e durante o tratamento insuficientes e tentativas frustradas de extrusão dentária. Então, quando a gente tem esse espaço entre dente e alinhador, a gente precisa checar no planejamento se tem extrusão, porque se tiver extrusão, vai ter esse espaço para que esse dente possa ser levado, né, ao movimento desejado. Então, quando a gente tem um movimento de extrusão, ele não é uma perda de tracking, não é um problema. Então, a gente precisa avaliar isso no planejamento. E o que pode acontecer com o uso de alinhadores? A mordida aberta posterior, que é uma situação temporária devido à espessura do alinhador. Então, o paciente está mordendo alinhador, e a gente tem uma espessura de 0,7 milímetros de cada um dele, pode ocorrer a mordida aberta posterior. E aí uma dica para você é recortar a parte posterior para permitir que a extrusão natural aconteça. Ou seja,
A gente deixa alinhador de canino a canino e a gente deixa a posterior livre para que esse paciente intercuspida de forma natural. E aí, quais são as soluções que a gente pode ter quando a gente tem esses espaços? Voltar um ou mais pares de alinhadores e tentar recuperar essa movimentação. Agora, se não encaixar, nós vamos precisar solicitar uma nova documentação e aí sim pedir um refinamento, que é muito comum no tratamento com os alinhadores. Sempre passe isso para o seu paciente. Chegou ao final do tratamento, nós muitas vezes vamos precisar refinar este caso, que são mais alinhadores para finalizar o caso. Soluções que a gente tem entre os espaços. Nós podemos utilizar os mordedores, que eles vão ajudar ao alinhador a adaptar 100% na boca do paciente. Se você não tem os mordedores, você pode cortar sugador na sua clínica e fazer ele utilizar para que a gente possa adaptar os alinhadores. O que pode acontecer também é os alinhadores quebrarem. E aí, o que a gente faz? Se ele já utilizou por mais de 2 dias esse alinhador quebrado ou perdido mesmo, você vai tentar passar para o alinhador seguinte. Agora, se o alinhador quebrado ou mesmo perdido não foi utilizado por 2 dias, o melhor é retornar ao alinhador anterior e pedir a reposição deste alinhador. Mas sempre peça para o paciente ter o alinhador anterior guardado, para que nesses casos o paciente não fique sem nada em boca, porque aí sim pode acontecer uma recidiva da movimentação e aí a gente pode ter, muitas vezes, precisar de um refinamento. E agora falando da rotina pós-tratamento, onde a gente tem remoção de atáchimas, a documentação e a contenção final para o paciente. Então, remoção de atáchimas, a gente pode utilizar ali as nossas brocas e para finalizar, colocar ali uma pasta diamantada e dar um polimento ali naquele paciente. Então, primeiro, eu gosto muito de utilizar brocas diamantadas para tirar o excesso daquele paciente. E aí, depois a gente vai para multilaminada para remover total ali o excesso de resina. Depois, é muito importante que a gente faça um polimento deste paciente. Aqui mostrando um caso onde a gente já tinha pedido a contenção e no escaneamento nós notamos que tinha um excesso de resina. E aí aqui mostrando a remoção total dessa resina. É sempre importante a gente ter uma documentação final deste paciente. E depois nós vamos para a contenção. Qual que é o protocolo de contenção quando a gente utiliza alinhadores? É o mesmo quando a gente utiliza brackets convencionais. Vocês podem oferecer para o paciente a melhor opção para aquele tratamento, como, por exemplo, a contenção 3x3 inferior, naqueles casos onde a gente tem um apinhamento ou a gente tem um diastema, ou a gente pode pedir acetato superior ou contenção de acetato superior e inferior. Fica a seu critério qual contenção o paciente deve utilizar. E falando um pouco de tratamentos aí mais complexos, nós podemos fazer tratamentos híbridos. Por quê? Porque ele vai diminuir o tempo de tratamento e ele vai aumentar a previsibilidade. Em casos complexos, eu indico muito que a gente utilize híbridos, que são: a gente pode começar um tratamento com brackets convencionais e depois nós vamos para os alinhadores. Ou seja, quando a gente tem muitas expansões, giroversões e casos complexos, e aí a gente inicia com bracket e finaliza com os alinhadores. Ou nós podemos utilizar alinhadores com acessórios, que também é um tratamento híbrido. Ou a gente pode iniciar ali brackets e acessórios fixos, mais alinhadores. Ou seja, no mesmo tratamento eu posso tratar um arco com alinhador e o outro arco com o bracket. Como, por exemplo, quando a gente está usando Sagittal First, tratamentos complexos em arcada única. Então, aqui um caso meu, onde eu comecei o tratamento com aparelho fixo, depois eu migrei para alinhador e o paciente ficou contente porque ele já estava, vamos dizer assim, querendo trocar, criar algo mais estético, era um paciente jovem, então a gente começou com bracket e depois a gente finalizou com os alinhadores. Então, mostrando a evolução, como ele iniciou, como ele finalizou com os alinhadores. A gente pode utilizar um distalizador no arco superior
e já vinha acompanhando com um tratamento com os alinhadores no arco inferior, tá? Então a gente pode utilizar ambos juntos. Obrigada e até a próxima!